Vitória não, goleada tricolor em Foz do Iguaçu. O Jack Futsal saiu na frente em busca da vaga na Supercopa e é a Drica que chega para contar pra gente. Drica, boa tarde. Boa vitória, Joinvilense no Paraná, hein? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Excelente vitória do Jack lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, diante do Simão Dias, que é o vice-campeão da Copa Nordeste. Começou ontem, né, a Copa dos Campeões Regionais, que é a competição que dá a última vaga aí para a Supercopa, e a gente já está vendo as imagens da vitória tricolor, 5-2 para o Jack. O primeiro gol, inclusive, foi um gol contra do Simão Dias, e aí abriu a porteira aí para os gols do Jack, que foram marcados pelo Farias, pelo Xuxa, pelo Gui e também pelo Éder Lima para fechar aí em 5-2. Excelente vitória que já faz o Joinville sair na frente. Como a gente teve a desistência do Sartori lá do Amapá, ficaram 3 times, então é aquele triangular simples, né? Todos contra todos, quem vencer 2 partidas, quem pontuar mais, garante esse título e também a vaga na Supercopa do ano que vem, que acontece ali, a projeção é que aconteça entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março. Hoje o Jack folga, a gente tem aí um enfrentamento entre o Fidas, que foi o campeão da Copa Centro-Oeste, e o Simão Dias, hoje às 4 horas da tarde, folga tricolor, e amanhã às 7 horas da noite o Jack volta à quadra aí para enfrentar o Fidas e encerrar a Copa dos Campeões Regionais. Venceu por qualquer placar, soma 6 pontos automaticamente, vai ser o time com mais pontuação, fica com o título e com essa vaga na Supercopa. E aí, se não vencer, vai depender também dos outros resultados, mas não é o que a gente quer ver amanhã em quadra. Quem falou ontem, depois dessa excelente vitória aí do tricolor, foi o Xuxa, autor de um dos gols e capitão, e também o Éder Lima. Vamos ouvi-los. A partida é um pouco difícil no começo, né? Acho que uma intensidade alta no começo do jogo. A gente conseguiu dosar ali no começo, conseguiu fazer os gols ali, que deu tranquilidade no placar. No segundo tempo ainda a gente falhou um pouquinho em defesa ali. Podia ter aumentado o placar, mas não conseguimos, ficou no 5-2. Agora descansar amanhã para sexta-feira definir essa vaga aí na Supercopa, se Deus quiser, com mais uma vitória, para a gente poder voltar para casa e pensar no jogo da final do Catarinense. Com certeza, a gente sabia que ia ser um jogo importante, né? Junto com a nossa comissão técnica ali, foi bem feliz em formar 3 quartetos. Isso deu uma carga menor de jogo, né? Conseguimos fazer o resultado, mas ainda não tem nada definido, agora é descansar. Tem um jogo mais importante, vamos dizer, para a gente carimbar esse título aí. Mas como eu falei, é descansar agora e pensar no último jogo. É isso aí, né? Pensar no último jogo na sexta, daí já viaja de volta para casa e na segunda-feira tem o outro jogo, né? O segundo jogo da final do Campeonato Catarinense, mas a gente traz aí todos os detalhes nos próximos dias. E aí eu já vou vindo para cá porque ontem a gente teve um jogo, né, pelo futebol brasileiro, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil lá na Neoquímica Arena. Corinthians e Vasco ficaram no 0-0, Neoquímica Arena completamente lotada. Corinthians, né, tentando fazer o resultado dentro de casa para levar a vantagem para o Maracanã no fim de semana. O Vasco chegou a marcar, inclusive, né, o gol foi anulado. Ficou no 0-0, está tudo aberto. Jogo de volta no domingo no Maracanã, com uma massa vascaína, né, para lotar o Maracanã para tentar buscar esse título. 0-0, tudo aberto, e a Duda Gonçalves é quem chega trazendo todos os detalhes de tudo o que aconteceu ontem na primeira partida da grande decisão lá na Neoquímica Arena. Olá, aqui na Neoquímica Arena, mais de 47 mil torcedores viram Corinthians e Vasco ficar apenas no empate em 0-0 no primeiro jogo da grande decisão da Copa do Brasil. O Vasco até balançou as redes, foi o primeiro, inclusive, aqui na Neoquímica Arena, aos 18 minutos do primeiro tempo, com o Ryan, que ficou cara a cara com o goleiro Hugo Souza, mas o atacante estava impedido. O Corinthians respondeu, 7 minutos depois, foi às redes com Memphis Depay na pequena área, mas o holandês também estava em posição de impedimento. Corinthians e Vasco criaram chances, mas o time paulista teve dificuldades de passar pela defesa do time carioca. O Corinthians cometeu muitos erros, diferente dos outros jogos da Copa do Brasil. Agora, a decisão fica mesmo para o jogo de volta, no Rio de Janeiro, no Maracanã, no próximo domingo, às 6 da tarde. Tá aí, né? Torcedores do Corinthians e do Vasco vão ter que esperar até domingo para saber quem é que vai soltar o grito de campeão, o último grito de campeão, né, dessa temporada desse ano de 2025. E pela Copa Intercontinental, o Flamengo até segurou o PSG durante a partida, na prorrogação, mas nos pênaltis a equipe francesa conquistou o título. O Bruno Piscinato chega trazendo todos os detalhes. Fala, Bruno.
uma noite aqui em Doha, né, e um dia todo aí no Brasil muito difícil para os flamenguistas, porque o Flamengo esteve bem perto de conquistar o mundo de novo, né, como canta e sonha a torcida do Flamengo. Na partida final contra o Paris Saint-Germain, empate no tempo normal, os parisienses, né, o time da França abriu o placar com Kvaratskhelia, jogador georgiano, fez o primeiro gol. Depois, na segunda etapa, o Marquinhos, zagueiro brasileiro que é capitão do PSG, derrubou a Arrascaeta na área e o Flamengo empatou com o Jorginho batendo pênalti. Empate que prosseguiu durante todo o tempo normal e também na prorrogação. Só que aí nos pênaltis apareceu um herói improvável. Safonov, um goleiro de 26 anos que geralmente é reserva do PSG, ele que é russo, pegou 4 cobranças do Flamengo. E olha que o goleiro do Flamengo, o Rossi, chegou a defender uma cobrança. O Dembélé, eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, isolou, né, uma das cobranças. O PSG perdeu 2, mas o Flamengo parou nas mãos do Safonov. 4 desperdícios de pênalti e assim acaba o sonho rubro-negro aqui em Doha de conquistar o Intercontinental. O título ficou com o Paris Saint-Germain, que não tinha essa taça em sua galeria, e volta para a França campeão. O Flamengo agora volta para o Brasil, chega no Brasil na quinta-feira para pensar e iniciar uma nova temporada. Iniciar uma nova temporada nem dá tempo muito de descansar, né? Ano que vem o calendário do futebol brasileiro foi adiantado, começa tudo mais cedo, inclusive o nosso futebol catarinense no dia 7 de janeiro, mas dá para descansar um pouquinho aí depois dessa... Os flamenguistas não estão muito tristes, né? Comemoraram o Campeonato Brasileiro, Libertadores, tá bom aí, que ano pro flamenguista. É isso, assim como o Flamengo e todos os outros times já repensar início logo de janeiro. Bom, a gente vai ficando por aqui hoje com o esporte, mas amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais, até amanhã, Sabrina. Até lá.